Olá, tudo bem? Nessa aula a gente vai falar um pouquinho a respeito dos níveis de organização, o que nos justifica até um pouquinho a organização e o planejamento dentro das grandes áreas da biologia. Então, para te ilustrar um pouquinho isso, observa essa imagem onde nós temos todos os níveis de organização de um organismo e também os níveis de organização dentro da ecologia. Todos esses conceitos são bastante importantes para a gente. E claro, nessa aula a gente vai focar do lado esquerdo da imagem, onde fala da organização de um organismo, da organização de um ser vivo, certo? Então, quando pegamos a menor unidade na composição de um ser vivo, a gente vai encontrar os átomos. E aí a gente fala do carbono, do hidrogênio, do oxigênio, do fósforo, do cloro, do sódio, do potássio, do cálcio. Nós temos uma diversidade muito grande destes elementos, né? Tu trabalha até mesmo dentro da química com uma boa parte deles. O que é importante aqui para nós, a nível de biologia? A gente vai trabalhar ao longo das aulas do módulo de bioquímica o conceito dos macroelementos e dos microelementos. E já para te adiantar e tu começar a assimilar um pouquinho isso, esses macro e microelementos não têm uma classificação relacionada à importância deles ou nem mesmo a tamanho, nada disso. O prefixo macro e o micro nos remetem diretamente à quantidade diária que nós precisamos ingerir destes elementos. Então, por exemplo, os macroelementos são aqueles elementos que a gente precisa ter uma ingestão em grande quantidade diária. Normalmente, se usa um parâmetro de mais de 100 miligramas por dia. Já os microelementos são aqueles elementos que a gente vai precisar ingerir em pequenas quantidades diárias. Um número que a gente pode associar ao menor do que 100 miligramas por dia. Não quero que tu te preocupe tanto a esses parâmetros. O que vai ser importante realmente para as provas é tu lembrar que macroelementos tu precisa ingerir em grandes quantidades diárias. Microelementos a gente precisa ingerir em pequenas quantidades. Ambos são extremamente importantes pela sua função estrutural, regulatória, enfim. Isso a gente vai discutir um pouquinho nas aulas de minerais no módulo de bioquímica. Mas já quero que tu comece a assimilar um pouquinho esses conceitos. Até porque a gente vai precisar lembrar, as provas cobram exemplos de macroelementos, exemplos de microelementos. Beleza? Bueno, a partir desses átomos, eles combinados entre si, a gente vai ter a formação das moléculas. E aí na bioquímica a gente vai ter um bom estudo delas, aonde a gente vai dividir nas moléculas inorgânicas e nas moléculas orgânicas. Quando a gente fala em moléculas inorgânicas, podemos lembrar de água e de minerais. E quando falamos das moléculas orgânicas, podemos lembrar de proteínas, carboidratos, lipídios, material genético e também as vitaminas. Já para a gente começar a brincar com a bioquímica aqui, tu lembra qual é a diferença entre uma molécula inorgânica e uma molécula orgânica? Fica ligado. Por que eu te digo isso? Muitas questões vão tentar te induzir ao erro, dizendo que o diferencial é o valor energético, e não é. O grande diferencial aqui é a sua estrutura. Moléculas orgânicas vão apresentar uma cadeia carbônica com, no mínimo, 3 carbonos, tá? Então, fica ligado. A diferença é estrutural. Até porque quando a gente trabalhar os compostos orgânicos, tu vai ver que, por exemplo, vitamina não tem valor energético. Material genético não tem valor energético. Então, em hipótese alguma, a gente pode aceitar uma afirmativa que nos diga que todos os compostos orgânicos terão valor energético, porque isso é falso, tá bem? Então fica ligado, te liga um pouquinho nisso aí. Bom, a partir das diferentes moléculas, a gente vai poder formar os envoltórios celulares e também as diferentes organelas que se encontram em uma célula. Envoltórios celulares, podemos lembrar ali da membrana plasmática, podemos lembrar de parede celular.
Organelas, coloquei aqui alguns exemplos como ribossomos, mitocôndrias, complexo de Golgi, plastos, lisossomos, peroxissomos, são formados por diferentes moléculas aí. Exemplo, né? Pegamos a membrana plasmática, ela é constituída por lipídios e proteínas, basicamente. Certo? E a partir dessas diferentes organelas e os envoltórios, a gente tem a composição de uma célula. E aí, célula é bem importante, porque nós definimos como a unidade morfofisiológica dos seres vivos. Isso a gente vai trabalhar um pouquinho na sequência aí das nossas aulas. E aí, quando falamos de célula, a gente até tem uma classificação bastante importante para estudar depois, lá no módulo de citologia, onde falamos de células procariontes e falamos de células eucariontes. E ainda quando falamos de uma célula eucarionte, tem a célula animal, tem a célula vegetal, cada uma com as suas particularidades. Tudo bem? Todos os seres vivos, eles vão chegar, no mínimo, até este nível de organização, tá? Porque todos os seres vivos, segundo a teoria celular, eles são constituídos por uma ou mais células. Então, por isso eu digo e reforço, todos os seres vivos chegam até este nível de organização. Daqui para frente, acaba sendo algo mais facultativo aí. Os caras podem apresentar ou não. Vai depender muito. Por exemplo, a partir das diferentes células a gente pode ter a formação de um tecido, seja nos animais, nos vegetais, mas nem todo animal vai ter formação de tecidos. Nem todos os vegetais vão ter a formação de tecidos. Inclusive isso vai entrar como um critério de classificação para eles lá. Quando a gente fala dos animais, a gente vai dividir eles em parazoários, eumetazoários. Quando nós falamos das plantas, a gente divide elas em talófitas, cormófitas, e isso está relacionado a elas terem ou não a formação de tecidos. Tudo bem? A partir dos diferentes tecidos, a gente pode ter a formação de um órgão. Nos animais, isso é bem claro, né, para ti, eu acredito, um órgão como um coração, a tua pele, o teu cérebro. Bom, a pele, nós temos vários tecidos na sua composição. Tecido conjuntivo, tecido epitelial. No teu coração, a gente tem tecido muscular, a gente tem tecido epitelial, tecido conjuntivo, tecido nervoso. Então, pelos diferentes tecidos, a gente tem a formação de um órgão. E planta também tem órgão. Quando a gente pega uma folha, quando a gente pega uma flor, um caule, uma raiz, são órgãos de um vegetal, que a gente vai estudar também na parte da botânica, no módulo de reino vegetal. E aí, a partir dos diferentes órgãos, a gente pode ter a formação de algo um pouco mais complexo, que são os sistemas. Aí estudamos isso na fisiologia humana, por exemplo, sistema nervoso, sistema respiratório, sistema circulatório, sistema excretor, sistema endócrino. São formados por diferentes órgãos. E planta também tem os seus sistemas. Tem o sistema caulinar, tem o sistema radicular, tá? Então a gente vai trabalhando isso ao longo aqui do nosso curso. Então por isso eu te reforço que a partir desses níveis de organização, a gente consegue ter um entendimento do porquê, né, a biologia está dividida nessas grandes áreas, na bioquímica, a citologia, a histologia, a fisiologia e lá depois a ecologia. São algumas das áreas que a gente consegue, né, relacionar diretamente a essa organização dos seres vivos. Bom, espero que tu tenha gostado, dá uma lida no nosso material, não esquece, ele está aqui embaixo desse vídeo, né, na aba dos anexos ali. Então, baixa o arquivo, faz uma boa leitura, faz as tuas anotações e, claro, qualquer dúvida, eu estou à tua disposição, tu tem o meu contato, chama que a gente discute, a gente conversa um pouquinho, tá bom? Um bom estudo e até a próxima aula. Tchau, tchau!